É no Centro de Mediação, Métodos Autocompositivos e Sistema Restaurativo do MPRJ, o CEMEAR, onde são realizadas as mediações de conflitos como familiares, bem como outros problemas de relação continuada, realizada por profissionais imparciais, tecnicamente preparados e com formação multidisciplinar. A mediação não impõe uma solução ao problema, mas cria uma conciliação entre os envolvidos. O mediador ou facilitador, ele não dá a solução. As próprias partes, por meio das técnicas empregadas pelo mediador facilitador, é que vão construir a resposta à solução. O CEMEAR conta com espaços próprios, os quadros coloridos, o mobiliário reduzido e um tapete rodado ao centro criam um ambiente convidativo, que dará lugar a uma roda com todos os envolvidos dispostos lado a lado, sem hierarquias, para um diálogo conciliador. As metodologias usadas pelos facilitadores são escolhidas de acordo com a natureza do conflito. Então, o método autocompositivo, ele vem para fortalecer essa capacidade que cada um individualmente tem de resolver os seus próprios conflitos. Então, é feito através da facilitação de um terceiro neutro e imparcial, que não vai dar palpite e não vai trazer solução para o problema, mas ele vai criar um espaço confortável para que a conversa possa acontecer da melhor forma possível e que as próprias pessoas alcancem uma solução para aquilo que estão vivendo. Então, dentro dos métodos autocompositivos, a gente pode ter a mediação, a gente pode ter a conciliação, a gente pode ter uma negociação assistida e, enfim, outras metodologias, né, hoje aplicadas, e a gente não fecha, a gente deixa aberto métodos autocompositivos, porque a gente vai escolher a metodologia de acordo com a necessidade de cada caso. Os encontros para a solução de um conflito podem se estender por 2, 3 ou 4 meses. A confiança entre as partes e o facilitador ou mediador vai sendo construída com o tempo, de acordo com o número de visitas e conversas. Cada sala do CEMEAR é destinada a uma etapa do processo de conciliação. Primeiro, os interessados são ouvidos separadamente e, depois de algumas conversas, é promovido o reencontro. Nas sessões conjuntas, a meta é a finalização com um acordo de paz. Inicialmente, a gente faz atendimentos em separado, porque a gente precisa entender e acolher bem a necessidade daquela pessoa que nos está trazendo um conflito. Depois a gente faz convite para outra parte, atendemos individualmente essa outra parte. Quando a gente vê que as duas partes estão trabalhadas, estão com as suas necessidades esclarecidas, a gente entende que a gente mensura e proporciona um encontro. Esse encontro em conjunto, ele só é realizado quando as duas partes já foram bem trabalhadas individualmente. Quando a gente percebe que é oportuno ali para resolver a questão e fazer o acordo, juntar as partes envolvidas no processo. O CEMEAR atua também com a justiça restaurativa, que trabalha as necessidades das vítimas e o restabelecimento das relações socioafetivas afetadas pelo fato danoso. Muitas vezes, participam das sessões não só a vítima, mas também o ofensor e, sempre que possível, seus parentes, podendo ser incluída ainda a comunidade afetada. O sistema restaurativo, ele vai trabalhar para além da situação do conflito. Então, quando que acontece, por exemplo, uma prática, a prática restaurativa está dentro do sistema restaurativo, o sistema ele é mais amplo. Quando é que isso acontece? Qual é a diferença para uma mediação de conflitos? Numa mediação, são 2 ou mais pessoas em conflito. Quando a gente pensa numa justiça restaurativa, numa prática restaurativa, num sistema restaurativo, alguém sofreu um dano. Então, você vai ter uma situação onde a gente vai ter um autor, né, uma pessoa que provocou, que gerou um dano para alguém, e você vai ter uma pessoa que sofreu com esse dano. E aí a gente também tem metodologias que põem em prática o sistema restaurativo.
Os motivos que levam autor do fato e vítima para uma conversa de conciliação são muitos, como brigas, maus-tratos, além de questões familiares. A equipe do SEMEAR atua também em casos considerados sensíveis e pode até prestar atendimento fora do MPRJ, nos locais onde ocorreram os conflitos. A gente tem uma equipe multidisciplinar, então é composta de facilitadores e composta pela nossa equipe técnica, né, que são psicólogos e assistentes sociais. Quando a gente vê uma necessidade de um encaminhamento, de um suporte mais aprofundado para que ela possa se restabelecer de uma outra forma, ou está fora da escola e precisa aí dessa rede de apoio do município e do estado, a gente aciona a nossa equipe, elas fazem também reuniões individuais com as partes para a gente efetivamente resolver a questão de uma forma mais global, de um todo. Então, a gente tem um suporte aqui muito grande para apoiar as pessoas naquilo que elas precisam. Um processo judicial nem sempre consegue alcançar a real necessidade das partes envolvidas num conflito. Embora a prática restaurativa, por exemplo, não represente solução para o sistema penitenciário, ela é adequada a uma série de conflitos. Os métodos autocompositivos e restaurativos possibilitam a construção de soluções visando ao ganho mútuo para a vida de todos os envolvidos. A prática restaurativa não é a solução para o sistema penitenciário, mas é um dos tratamentos adequados a uma série de conflitos que se encontra consubstanciada, que se encontra refletida na realidade penitenciária como na realidade dos abrigos. É isso que a gente precisa entender. Não há nada isolado que você possa dizer que seja a solução do sistema penitenciário ou do sistema de abrigo. É uma série de fatores, é uma série de políticas. São uma série de políticas públicas que têm que ser levadas a efeito, que têm que ser dimensionadas, que têm que ser muito bem aplicadas para que a gente um dia possa viver essa realidade de um melhor sistema prisional, de um melhor sistema de abrigamento.